Maceió, 31 de janeiro de 2020, estamos no ar com mais uma edição do TV Mar News. Eu, Viderlan Araújo, estarei ao seu lado trazendo as últimas informações. As notícias que ganharam repercussão em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo, nas últimas 24 horas. Vem pra cá, participe com a gente, vamos juntos neste trabalho, um trabalho já de consagração, com uma programação genuinamente alagoana. E você daqui pra frente vai receber muitas notícias, tá certo? Estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com e por lá você acompanha a programação da sua TV Mar Canal 25 com tudo em alta definição. Acompanhe também as nossas redes sociais, venha interagir com a produção do programa através do Twitter, do Facebook, do Instagram, do YouTube. Você acompanha também pelo nosso canal a reprise de cada programa, as melhores entrevistas. Perdeu aquele trecho do programa, você vai poder acompanhar até o final do dia através do nosso canal no YouTube, tá certo? Lembrando também que além das nossas redes sociais, você tem os mecanismos de contato com a nossa produção pelo WhatsApp e também pelo 3377-9097. Lembrando sempre que o aplicativo TV Mar é gratuito e você pode baixar também para qualquer plataforma em seu smartphone e ficar acompanhando pelo mobile a nossa programação, tá certo? O TV Mar News tem um apoio sempre, o prestígio de Apvida, saúde e odontologia, atendimento no Norte e Nordeste com muita credibilidade, mais de 40 anos, do 3215-2523. Saúde, odontologia e incentiva a prática de esportes. Então você já sabe, recado dado, não esqueça, Apvida, na bandeira do TV Mar News. A Gazeta Digital de hoje tem muita informação. Como de costume, estamos aqui já colocando em evidência os principais destaques, as principais notícias para você, assinante, e para quem ainda não é, uma degustação para você correr. Vai logo, faz lá, o valor é mínimo e vale muito a pena. Em destaque na Gazeta Digital, 85 anos de tradição. Militares acusam Renan Filho, governador de Alagoas, de improbidade por desconto de 14%. A matéria na íntegra você acompanha na página A5 da Gazeta Digital. Começa a valer placa Mercosul para carros novos. Você já viu esse tipo de placa em alguns veículos aqui? Muitas vezes ficou se perguntando, que placa diferente é essa? É a placa Mercosul, que é uma placa unificada, padrão. Ou seja, para todos os cantos do país que você for, esse tipo de placa é o mesmo. Então está começando a valer essa placa Mercosul para carros novos. OMS decreta emergência global devido a coronavírus. Rui cobra candidatura tucana própria em Maceió. Aluguel sobe 22% no Farol após acordo de evacuação. Isso é no caso Pinheiro, tá certo? Municípios de Alagoas recebem hoje repasse extra de mais de 122 milhões de reais. Transferidos 40 presos para o Agreste por aliciamento. Policiais civis doam sangue como forma de mobilização. Nós mostramos isso ontem, a participação do repórter Fernando Palmeira ao vivo, direto do Hemoal. Tá certo? E a recuperação de prédio depredado custará quase R$1.200.000 a prefeitura que realiza a obra de revitalização de imóvel onde funcionou a antiga Superintendência Municipal no centro. Esses e outros assuntos você acompanha na Gazeta Digital. Faça sua assinatura, receba exatamente todo esse conteúdo diariamente pelo seu telefone, pelo seu computador, em seu trabalho, na sua casa, em seu smartphone, ou seja, em todo e qualquer mecanismo de contato via internet, tá certo? Bom, Fernando Palmeira comigo pelas ruas da capital alagoana. Me parece que o Fernando, neste exato momento, está no Sebrae, não é isso? Até porque tem evento que envolve a realização de microempreendedor individual. E essa informação é muito importante. Fernando Palmeira traz todas as informações nesta sexta-feira ao lado do Chico Nogueira. Seja bem-vindo. Bom dia aos dois. Bom dia, Videlão. Bom dia a você que nos assiste, a toda essa equipe competente. O nosso abraço, muito obrigado por estar conosco. E a você, especialmente, que nos dá o privilégio da grande audiência na TV Mar, principalmente TV Mar News, logo cedo da manhã, com muita informação. Exatamente, estamos aqui na sede do Sebrae, no centro de Maceió, para dizer a você que é microempresário individual, no regime MEI, para ficar atento a todas essas informações que iremos passar para você, porque nessa sexta-feira tem prazos importantíssimos e imperdíveis para você, microempresário individual.
Carolina Ávila está aqui conosco, ela que é analista de unidade de atendimento empresarial do SEBRAE e nos fala sobre essa data hoje com prazos peremptórios, prazos fatais importantes para o MEI, microempresário individual. É isso aí. Bom dia a todos. É importante, na verdade, aquelas empresas que, porventura, no ano passado, elas eram do regime do Simples Nacional e foram excluídas, né, porque existem diversos fatores que fizeram com que essas empresas foram excluídas do Simples Nacional. Então, eles têm, até hoje, dia 31, o prazo para pedir uma nova adesão a esse regime. Então, é importante atentar, né, para aquelas empresas realmente que têm interesse de voltar para o regime, que é um regime que tem um tratamento diferenciado, que tem uma alíquota menor, então tem uma série de vantagens a esse sistema. Então, é importante essas empresas atentarem, procurarem os seus contadores, né, para que façam adesão ao Simples Nacional. Qual a importância desses prazos? Aliás, são dois prazos que você ressalta, tem prazo determinado hoje, terminantemente para ser cumprido, e também tem um outro fato aí importante para orientar o MEI. Nos fale desses dois fatos importantes e desses prazos que terminam exatamente hoje. Exatamente isso. Existem aquelas empresas que faziam parte do Simples Nacional e que foram excluídas pelos entes competentes desse regime. Então, essas empresas que têm a intenção de voltar para esse regime do Simples Nacional, que, como eu falei, é um regime que tem um tratamento diferenciado para a micro e pequena empresa, o prazo é hoje. Então, essa empresa ela não pode ter pendência, né? Então, se ela tiver algum débito com algum ente, seja municipal, federal ou estadual, então ela tem que se regularizar, ela precisa fazer um parcelamento para que ela possa solicitar via sistema. É importante ressaltar isso, Fernando, que toda essa solicitação é feita via sistema e é feito pelo contador da empresa. Aqui, o SEBRAE, a gente está dando informação como se faz isso, né, a orientação, mas o procedimento é feito pelo contador da empresa. E uma outra coisa que é importante ressaltar também é a migração de porte, que também o prazo é hoje. Aquela empresa que tem porte de IME e que ao longo do ano de 2019 ela teve faturamento de MEI, que é até R$81 mil, então ela pode hoje pedir um enquadramento para MEI, porque aí ela vai ficar adequada às suas características. Porque às vezes você está enquadrado como ME, mas fatura como MEI. Então é uma oportunidade dela migrar para MEI e aí, por conta da baixa de faturamento ou uma outra razão, ela pode se tornar uma MEI. Né? Então é importante que o prazo, tanto para adesão ao Simples como para migração de porte, o prazo é hoje. Tá? E não confundir, porque muitos empresários ele confundem, porque existe a declaração do MEI, que o MEI é obrigado a fazer a declaração de faturamento. Então, esse prazo de declaração de faturamento do MEI, para quem já é MEI, o prazo não é hoje, o prazo é dia 31 de maio. Né? Então, no caso, esse prazo não seja cumprido, esses prazos aí, haverá alguma restrição, algum prejuízo para esses microempresários individuais ou ME, microempresários? Olha, no caso, para quem foi excluído do Simples no ano de 2019, se ele não fizer adesão hoje para o Simples Nacional, ele vai ficar com o regime tributário comum de uma empresa normal e vai ter um tratamento normal. Então, assim, é uma oportunidade para aqueles empresários que perderam realmente a tributação do Simples no ano passado, procurar seu contador hoje, regularizar os seus débitos e pedir uma adesão para o Simples, né? Então, a gente faz essa alerta, né, essa informação para os empresários, para não perder essa oportunidade, né? E aí ficar com um regime tributário mais adequado às suas necessidades e também com menos tributos, né? Carol, em nome desses empreendedores, parabéns a você, ao SEBRAE, por essas orientações tão imprescindíveis para o melhor desenvolvimento do trabalho de todos esses grandes trabalhadores, empreendedores. Imagina, nós estamos sempre à disposição. Para aquele empresário que ficou com alguma dúvida, nós estamos hoje de 8 às 17 aqui de plantão, com contadores à disposição de vocês. Vocês podem vir aqui para receber essa orientação. Agora, esse enquadramento no Simples Nacional, a gente não faz por aqui pelo SEBRAE, mas eles podem obter informação de como faz isso. Tá? Então, estamos à disposição.
É mais um serviço que a gente presta através da TV Mar News, aqui direto do Sebrae. Você que é microempreendedor individual ou microempresário, enfim, é bom estar atento a todos esses benefícios para você que é empreendedor, mesmo diante das dificuldades. Pagar mais impostos não é nada bom e é preciso então estar de olho nesses prazos, nessas imprescindíveis orientações do Sebrae. Aqui do Sebrae, com as imagens de Chico Nogueira e Fernando Palmeira para a TV Mar News. Videlano Araújo, com você. Obrigado, Fernando Palmeira, pela sua participação. E o mais importante é essa adequação que pode ser feita para quem é microempreendedor, ou seja, para quem passa a ser uma microempresa e que tem faturamento de MEI, que é até R$ 81 mil por ano. Se uma empresa em 2019, ficou claro, teve esse tipo de faturamento sendo microempresa, ou seja, sendo microempreendedor, ele pode passar também a ser MEI, que é microempreendedor individual. O que isso implica? Em uma diminuição no percentual de impostos, e isso acaba também nesta readequação, fazendo com que a empresa possa se encaixar dentro da realidade dela, como já foi colocado. Então o prazo termina hoje e está feito o chamamento. Muito bom esse tipo de alerta. E como o Fernando Palmeira colocou no finalzinho da entrevista, com essas imagens do repórter cinematográfico Francisco Nogueira, é o trabalho que a TV Mar, Canal 25, desempenha para a sociedade, para levar muita notícia, muita informação. E como nós estamos com esse compromisso com você, telespectador, nós precisamos também chamar a sua atenção para um evento de extrema importância, em comemoração, inclusive, ou não há motivos, na verdade, para comemorar, porque o fato é muito triste. A palavra não é bem comemoração, mas de lembrar, de fazer um chamamento para a sociedade dos 108 anos do episódio Quebra de Xangô. E com isso, também nós vamos divulgar agora o Mundaú Lagoa Aberta, que estará em sua 23ª edição, inclusive será realizado este evento no próximo dia 2 de fevereiro, no próximo domingo. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Isadora Padilha. Isadora, muito obrigado. Você como presidente do Instituto Ideal, gostaria que você falasse, além da presença do Instituto, outros institutos também formando parte dessa organização do evento. Fala um pouquinho do que é essa 23ª edição do Mundaú Lagoa Aberta. Seja bem-vindo. Agradeço muito por estar aqui. É super importante, como você colocou, essa 23ª edição, ela está rememorando esse episódio do Quebra de Xangô, que foi super marcante, né? O Mundaú Lagoa Aberta acontece já desde 2017, com a presença, desde a sua fundação, de instituições como o Ideal, que é onde eu faço parte, mas também com o Instituto Quintal Cultural, o Projeto Terê. São todas as instituições da região lagunar, que é onde o evento acontece no bairro do Bajé do Lago, no Monumento do Milênio, né? E agrega, dentro do movimento dos povos das Lagoas, agrega dezenas de instituições. Essas três estão desde a fundação, nós somos articuladores institucionais, articuladores locais do evento. Somos também instituições que estão lá sempre com atividades, compondo a programação do Mundaú Lagoa Aberta, e dessa vez não será a exceção. Então, nós temos, além dessas instituições, nós temos a Queca Rabelo como nossa produtora, faz da parte de produção e assessoria de imprensa. Temos também o apoio da Fundação Municipal de Ação Cultural, desde o início, com estrutura, a participação da Secretaria de Educação do município, e estamos com uma emenda parlamentar que é para o palco do Cultura na Rua. Fora todas essas atrações e instituições, nós temos sempre conosco grupos da região lagunar que compõem o evento. A Capoeira Engenho Velho, o Boi Pacato Rei, enfim, são muitos grupos para eu citar aqui, mas nós temos sempre temos no evento uma média de 20 grupos que compõem a programação e outros que estão na organização, que estão fazendo mobilização, que estão, enfim, de alguma maneira compondo o movimento, e aqueles com quem nós sempre conversamos e sempre estamos atualizando as atrações do palco. Nós vamos ter, como o tema desse evento vai ser por conta do dia, né, que é o dia mesmo em que aconteceu o Quebra, em 1912, que é dia 2 de fevereiro, nós vamos ter atrações da matriz afro, né, nós vamos ter a Foché, teremos maracatu, raiz da tradição, vamos começar, a ideia também é fazer uma abertura desse mês, que é o mês carnavalesco, então a gente vai estar aí fazendo um cortejo de abertura do evento, limpando os caminhos para começar com esse momento e ao mesmo tempo rememorando isso, que é algo
para a gente nunca esquecer, sempre lembrar para não se repetir como um episódio de intolerância religiosa. Essa região da Lagoa Mundaú, que está sendo citada aqui pela Isadora, é uma região que eu me identifico bastante, porque passei minha infância exatamente ali, praticamente nas proximidades, não às margens da lagoa, mas vim de um colégio que dava fundos exatamente para a Lagoa Mundaú, que era o antigo Colégio Hélio Lemos, família que residia ali na Ponta Grossa. Então, é uma região que me identifica bastante e conheço bem a riqueza cultural que existe no entorno da Lagoa Mundaú. São várias manifestações. Ela citou apenas algumas, mas tem grupos musicais que se manifestam, que se promovem, na verdade, através de suas letras, e alguns, inclusive, com letras fortes, de impacto, para poder cobrar do poder público soluções para aquele local, mas que dá aquele grito de liberdade baseado no que eles vivem diretamente das dificuldades ali na Lagoa Mundaú. Então, acho muito importante a escolha desse local por vocês na realização dessa 23ª edição do Mundaú Lagoa Aberta. Agora vamos falar um pouquinho, Isadora, aqui da programação. O que é que vocês têm preparados aí, já definido de preparação para essa 23ª edição do Mundaú Lagoa Aberta? Então, como eu falei, nós vamos ter toda uma programação especial, pensando que nós estamos marcando esse dia, que é o dia dos 108 anos do Quebra de Xangô. Então, nós vamos ter o grupo da Mãe Vera abrindo o cortejo que vai limpar os caminhos para começar o evento. Nós vamos ter o Afoxé e a Almin, nós vamos ter Macatu, Raiz da Tradição. Então, nós vamos ter... Além disso, nós temos o que nos acompanha sempre, né? Nós temos capoeira sempre conosco, temos banda percussiva do Projeto Lerê, com o Projeto Arteiro, que vai estar lá também, compondo o palco. Uma coisa interessante é que você mencionou a questão das letras fortes na região lagunar, né? O Mundaú Lagoa Aberta, desde o ano passado para cá, ele conta sempre com o que nós chamamos de Tenda da Juventude, que acontece sempre com grupos de hip hop da região lagunar. Muito bom. Nós temos conosco o pessoal do Nós Que Faz, que é quem faz a produção diretamente da Tenda da Juventude e que monta a programação com grupos de hip hop que estão sempre com a gente, fazendo batalhas, às vezes, né? Muito certamente, nós vamos ter também nessa edição batalhas entre grupos da região lagunar e ações que envolvem diretamente a juventude, às vezes com palestras, às vezes com rodas de conversa, é muito comum. Já tivemos fóruns de combate à violência, né? E queremos chamar para estar conosco nesse evento todo mundo que está trabalhando de alguma maneira com assuntos que envolvem a questão de intolerância religiosa. Muito bom. Há uma ação acontecendo ao longo da cidade que envolve TJ Lagoas, sempre buscando estar presente nos terreiros ao longo da cidade. Já houve na região lagunar também, nós estivemos presentes lá no Vergel, quando aconteceu essa ação, então queremos chamar as pessoas para estarem conosco, até porque é importante que se frise que o Quebra, em 1912, ele teve início naquela região, né? Mais precisamente no bairro da Levada. Foi lá que teve o primeiro ato em que a Liga Paramilitar quebrou um terreiro e de lá que ele se espalhou pelo que era a cidade na época, que era a região central, as mediações pegando Poço de Jaraguá e dali indo por caminhos para a região mais de Bebedouro até sair da cidade para municípios vizinhos. Então, foi na região lagunar que o Quebra teve origem. Então, marcar isso, marcar esse momento, marcar essa importância histórica desse ato, inclusive marcar territorialmente, porque não é por acaso que aconteceu ali naquela região, mas sim porque aquela região é uma região que, desde a sua origem, ela está relacionada com uma cultura de matriz afro, ela está relacionada com uma cultura ligada a pessoas mais pobres, ela está relacionada com uma cultura que foi, por muito tempo, invisibilizada e que sofreu o estigma da cidade de maneira geral, inclusive do poder público. Né? Nós vemos até hoje, o tratamento diferenciado que a região lagunar recebe em relação a outras regiões da cidade. E é isso que nós fizemos, né? Um chamamento, antes de passar essa pergunta para você, que o poder público ele precisa o quanto antes, né? Já faz, inclusive, um bom tempo que um trecho ali daquela avenida principal do Dique Estrada está interditada. E nós precisamos ver celeridade nessas obras para que aquilo possa ser realmente restabelecido e que a população passe a ter um pouco mais de dignidade, né? Uma imagem melhor daquele local, porque realmente o local ele apresenta uma imagem que é de abandono. Essa é a realidade, é a imagem de abandono, aquela região do Dique Estrada que nós temos hoje, essa concepção. E quando se fala exatamente do Quebra de Xangô, Isadora, você cita aqui exatamente aspectos históricos, mas a realidade hoje,
ainda existe uma dificuldade dessa manifestação da comunidade afro, de ter esse reconhecimento, por exemplo, da sociedade, sem tanto olhar preconceituoso. Muitas vezes existe, sim, um certo preconceito com as pessoas de matriz afro. Gostaria que você falasse exatamente dessa realidade hoje, seguindo os parâmetros históricos do que você citou do quebra em 1912. Então, eu acho que eu posso falar um pouco como pessoa que se solidariza com toda essa luta das religiões de matriz afro para o respeito da sociedade, para essa tolerância e também para o seu reconhecimento histórico. Desse ponto de vista histórico, eu posso falar alguma coisa em termos de me solidarizar com essa luta, né? O quebra aconteceu há mais de 100 anos atrás e durante muito tempo na história da cidade ele foi um episódio desconhecido. Ele passou a ser trazido de volta, já perto de completar os 100 anos, por historiadores como Luiz Rafael, antes dele, Sávio da Almeida, né? Acho que essas pessoas fizeram o papel de ir trazendo aos poucos, décadas depois do episódio, décadas depois em que ele foi apagado da história, em que ele era pouquíssimo conhecido, trouxe de volta esse episódio, esse acontecimento e figuras importantes dessa história, como a tia Marcelina, por exemplo, que foi morta em decorrência de ataques acontecidos no quebra. Então, a partir daí, houve toda uma articulação de projetos que acontecem na cidade, envolvendo esse resgate histórico, envolvendo essa visibilidade. Só é uma pena que o cuidado com o território onde o quebra aconteceu, portanto, o cuidado com marcar essa história, marcar esse ponto em que surgiu e o cuidado com os fatores que levaram a esse acontecimento não seja tão grande quanto deveria ser. E é por isso que nós estamos aqui marcando que essa história aconteceu num lugar específico, numa geografia específica e que isso não é por acaso, mas tem todo um porquê que é ligado à cultura daquela população ali, por ser uma cultura relacionada à história dessas pessoas, da população negra que foi povoar aquela região, como também pela própria pobreza em si. Quando você junta a questão negra com a questão da pobreza, você potencializa efeitos perversos. Sim. E nós vemos isso ainda hoje. Quando você cita, por exemplo, o abandono daquela região, não é por acaso. Não é quando nós olhamos para uma região que tem todo um potencial, toda uma abundância cultural, toda uma abundância ambiental, toda uma abundância histórica, e isso não é considerado ou não é tão considerado como outros lugares da cidade, é porque a atenção que é dada para os lugares da pobreza não é a mesma atenção que é dada para os lugares da população mais rica da cidade. E isso é um fato. A gente vê isso nas menores coisas. Nós vemos isso, por exemplo, quando se faz decoração de Natal na cidade. Fica evidente que alguns lugares recebem muito e outros lugares não recebem nada. Como acontece com a região lagunar. E isso não só com a região lagunar que nós conhecemos como uma ocupação que é ligada no imaginário das pessoas às favelas, à sujeira, à violência, mas em lugares que são supostamente turísticos, como Pontal da Barra, que não recebeu também nenhuma iluminação, nenhum tipo de decoração natalina. Então, é preciso que a gente atente um pouco para a forma de tratamento diferenciada. Então, quando a gente fala da luta pelo reconhecimento e pelo respeito, pela tolerância à população de matriz afro, à cultura de matriz afro e a religião de matriz afro, nós estamos falando também. O paralelo é possível em relação à população das regiões mais pobres. Nós falamos da Lagoa porque é onde nós atuamos, sim, mas poderia ser estendido para outros lugares da periferia. Com certeza, né? Nós estamos conversando com a Isadora Padilha, falando de questões relevantes mesmo. E quando se fala de acesso, de acessibilidade, do olhar do público para coisas que são tão importantes, né, que é respeito ao ser humano, nós muitas vezes ficamos assim, pensando o quanto isso tem um papel nosso também, né? Uma responsabilidade nossa de fortalecer ações, campanhas como essa, para que a gente possa tentar despertar no poder público uma necessidade de enxergar as pessoas com a igualdade social que a gente tanto fala dia a dia, né? Que a gente tanto espera que tenha, que tanto se propaga, mas que na prática nem sempre acontece. Na prática, nas políticas públicas, né? A gente olha, quando você olha os recursos que são destinados para cada região, eles são bem diferentes e eles acabam induzindo, promovendo mais ainda essa desigualdade. Acho que é importante frisar também, entre os parceiros que nós mencionamos, há parceiros também ligados à questão escolar.
Foi interessante que você tenha trazido o Hélio Lemos. Hoje o Hélio Lemos ele se chama Escola Nosso Lar. Nosso Lar, é verdade. E a Escola Nosso Lar está conosco como parceira em todas as edições. Ela tem participado dos nossos eventos, tem feito conosco também toda a programação cultural, levando seus alunos, fazendo serviço de atendimento à população daquela região. O primeiro cortejo que nós tivemos, que envolveu essa questão afro, foi realizado em parceria com a escola em novembro do ano passado, envolvendo o Dia da Consciência Negra. Então, nós temos tentado agregar sempre esses grupos, essas pessoas que, de alguma maneira, são significativas, são referência, ou instituições que são referência também na região lagunar. Isadora, eu gostaria de agradecer, gostaria que você fortalecesse o chamamento à sociedade para o próximo domingo, no evento Mundaú Lagoa Aberta, que vai para a sua 23ª edição, ou seja, já um evento consolidado, já um evento que tem tradição, já temos o material aí, estamos divulgando exatamente esse material para o nosso telespectador, né, comparecer, prestigiar. E eu gostaria que você fortalecesse esse chamamento, Isadora, para a sociedade. Às 14h, concentração lá na Lagoa Mundaú. Gostaria que você passasse exatamente o ponto específico dessa concentração. E muito obrigado pela visita. Então, quero convidar todas as pessoas a estarem aqui presentes lá na Lagoa, no Monumento do Milênio. O evento acontece todo primeiro domingo do mês. Nesse mês de fevereiro, vai ser dia 2 de fevereiro, como nós dissemos, o dia que marca os 108 anos do Quebra de Xangô. Então, estaremos lá a partir de 14 horas. O evento sempre começa às 14 horas, com programação ampla, variada, aberta ao público. É um evento que é voltado para todo mundo, para as famílias, para as crianças. Nós temos programação para todas as idades que acontecem lá. Então, estejam conosco, participando, prestigiando essas atrações e rememorando esse evento que foi o Quebra de Xangô, para nunca repetir. Conversamos com Isadora Padilha, ela que é presidente do Instituto Ideal, um dos institutos envolvidos na organização do Mundaú Lagoa Aberta, em sua 23ª edição. E depois da participação dela, no qual nós agradecemos, nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, o TV Mar News vai trazer muitos outros assuntos, ainda hoje, nesta sexta-feira, na sequência do TV Mar News. Voltamos já.